Uma fase de muitas transformações. A juventude sempre mereceu atenção redobrada quando o assunto é saúde mental. Mas os jovens de hoje contam com novos elementos que podem estar agravando quadros de depressão e ansiedade. A pandemia e o isolamento social estão entre eles. Hoje a gente conversa sobre saúde mental dos jovens. Esse padrão de conseguir informação muito rapidamente tem criado essa forma de vida e de visão de mundo muito acelerada e muito imediatista. A comparação é uma coisa que realmente atrapalha muito a minha vida. Estamos num panorama assim, muito complexo, basicamente de sofrimento emocional. Quando você tem 14 anos, você começa a sofrer algumas pressões. Jovens precisam de jovens. É fundamental a gente levar para as escolas essa noção que é possível dar ao jovem também esse poder de contribuir para a sua própria saúde mental e do seu coletivo. Conversando comigo no estúdio hoje sobre saúde mental dos jovens, Joviana Avance, pesquisadora do Departamento de Estudos sobre Violência e Saúde, Jorge Carelli, da Escola Nacional de Saúde Pública ENSP, da Fiocruz. E participando da conversa remotamente, Vitor Hugo, estudante de Psicologia da Universidade de Brasília, a UNB. E a gente está aguardando a entrada de Nelson Estevão dos Santos, psicólogo clínico, educador popular em saúde mental coletiva. Ele deve estar chegando já e já ele vai estar com a gente. E eu adoro quando você participa de casa, né? Me mandando perguntas, dividindo uma experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixa de participar. Joviana, Vitor, que bom que vocês estão aqui com a gente. Joviana, presencialmente, a gente vai falar um pouco desse isolamento. Que bom a gente está podendo já estar nesse formato híbrido ou presencial. E aí eu quero começar com você, Joviana, assim, falando desse momento que a gente vive, né? Assim, a gente tem um contexto pós-pandêmico que a gente precisa trazer e a gente vê resultados disso. Eu queria que você trouxesse um pano geral aí de como é que você vê ser jovem no momento presente. Bem, bom dia a todos e todas que estão de casa nos assistindo. É muito relevante a gente estar conversando hoje sobre esse tema da saúde mental de jovens, né, mas também de adolescentes, enfim, de crianças, né, essas fases iniciais da vida, que a gente sabe que é um grupo que tem sido muito afetado pelas questões de saúde mental, depressão, ansiedade, e existe muito sofrimento e também muita desinformação, a forma de cuidar em relação a esses sintomas ou em relação a esses transtornos. Então, o que a gente tem visto é um crescimento assim, importante em relação, principalmente ao fato da pessoa falar, né? Porque isso também alguns estudos vêm falando em relação a não só a classificação psiquiátrica, mas também as pessoas falarem do seu sofrimento, né? E inclusive até classificarem o seu sofrimento em relação aos transtornos psiquiátricos. Então, assim, o que a gente vê hoje, eu acho que isso é muito visível, né? Enfim, nas famílias, nas escolas, nos serviços de saúde, um número assim crescente de jovens, de adolescentes, mas também de crianças que a gente tem observado que cada vez mais cedo, né? Essas crianças estão expressando o seu sofrimento, e aí a gente tem desde sintomas de ansiedade, né, que são os sintomas assim mais comuns. Na adolescência, a gente sabe que na adolescência, início da juventude, né, então a gente sabe que é um período assim de pico mesmo, né, de sintomas, de sofrimento em função de uma série de fatores, desde questões biológicas, questões sociais, questões do meio onde essa criança, esse adolescente vive. E aí com esse momento assim que a gente está vivendo assim, pós-pandêmico, né? Um momento também assim histórico, social, político, assim muito peculiar na nossa história. Que já contribui para a ansiedade naturalmente, né? Exatamente, de todos, inclusive, de todos, né? Exato. Então, isso afeta muito esse jovem que está nesse momento de vida de virada, né? De início da vida adulta, né? De perspectivas em relação ao futuro, perspectivas em relação ao seu ambiente mais próximo, né? Em relação à sua inserção no mundo, na escola, na família. Então,
Então, assim, o que a gente vê que tá sendo um momento assim, particularmente tenso para esses grupos, né? E que se expressam muitas vezes em sofrimento assim, importante. Então, a gente tem, desde a ansiedade, a depressão, a gente tem hoje, assim, com muita evidência, os comportamentos suicidas, né? Então, a gente tem desde assim, um crescimento também importante, desde a ideação, a tentativa, até o suicídio consumado. E essa faixa etária do adolescente e do jovem é um período também importante, que acomete mais as meninas do que os meninos em relação às tentativas e mais os meninos em relação ao suicídio consumado. Vou te segurar para a gente ter. A gente tem pano para manga aí ao longo do programa. Vou trazer o Vitor aqui com a gente, que é estudante de psicologia. Eu queria um pouco do olhar de um jovem estudante de psicologia atravessando o período pandêmico de isolamento. Como é que foi, Vitor? Bom dia, gente. É um prazer muito grande estar aqui. Eu, mais do que nunca, trago o sussurro. Eu, mais do que nunca, posso dizer que realmente não foi um período fácil. Enquanto jovem, eu senti todas essas coisas que ela falou, desde os agravos da saúde mental até essa questão do isolamento, que foi um importante marco também para a gente. Enfim, não foi fácil para ninguém, não só para os jovens, mas eu imagino que para qualquer pessoa que vive esse período pandêmico. Agora a gente acompanha a reportagem da Juliana Duarte, que traz alguns dados para a nossa conversa. Uma hora você tá bem e aí, do nada, já acontece alguma coisa que muda totalmente. Essa mudança radical faz um impacto enorme. Me sentindo muito mal, aperto no peito, angústia, medo, muita fadiga. O caso da Marta, de 17 anos, não é isolado. Segundo uma pesquisa do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, 1 em cada 7 crianças e jovens de 10 a 19 anos em todo o mundo convive com algum transtorno mental diagnosticado. Depressão e ansiedade, e muitas vezes uma combinação das duas coisas. Transtornos alimentares, muitas jovens com anorexia e muitas pessoas com obesidade e com todas as dificuldades relacionadas à autoimagem e autoestima. Temos muitas alterações de ritmo de sono. Atualmente a gente tem uma quantidade enorme de adolescentes medicados para conseguir dormir. Enfim, estamos num panorama assim, muito complexo e muito preocupante, basicamente de sofrimento emocional. De acordo com um boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, de 2016 a 2021, houve um aumento de 50% no número de suicídios de adolescentes entre 15 e 19 anos. Segundo o documento, essa é a 4ª maior causa de morte entre jovens. O psiquiatra Rafael Bernardon relata que a juventude de 2022 já nasceu numa era digital e que isso influencia no perfil comportamental dessas crianças e adolescentes. Esse padrão de conseguir respostas, de conseguir informação muito rapidamente, tem criado essa forma de vida e de visão de mundo muito acelerada e muito imediatista. E na era digital, o uso excessivo das redes sociais tem ameaçado a integridade da saúde mental dos jovens. Aqui, nesse recorte, a grama do vizinho é sempre melhor. E num deslizar de dedos, parece que a tristeza e as frustrações naturais da vida de qualquer pessoa não existem. A verdadeira fantasia, né? A imaginação de que aquelas pessoas todas que estão ali do outro lado da tela vivem uma vida muito feliz e muito tranquila, e estão todos juntos, estão todos alegres, estão todos felizes. O fato de ouvir as pessoas na internet bonitinhas assim, na praia, saindo, viajando, com a família perfeita, a vida perfeita. Eu tenho consciência de que isso não é verdade, que aquilo ali é só uma parte da vida das pessoas, mas ao mesmo tempo eu fico tipo, poxa, por que eu não sou assim? Por que isso não aconteceu comigo? Por que eu não posso ter uma vida normal? Então, a comparação é uma coisa que realmente atrapalha muito a minha vida. Se antes da pandemia os jovens já passavam muito tempo na frente das telas, com a crise sanitária, esse tempo aumentou. Esse foi um reflexo inevitável causado pelo isolamento social. Essa psiquiatra, membro do grupo de trabalho da Sociedade Brasileira de Pediatria, comenta sobre os impactos da pandemia na saúde mental de crianças e adolescentes. Jovens precisam de jovens.
é uma etapa da vida que a gente pode dizer em que as principais referências, que eram os pais, os cuidadores primários, migram para ser os seus pares, os seus colegas. Então imagina, nesse momento da vida, você ser impedido por uma questão que era, obviamente, assim, primordial, que era a nossa sobrevivência, impedido de conviver. O coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde revela que nesse contexto em que os transtornos mentais foram potencializados pela pandemia, é preciso aumentar o número de equipes multiprofissionais em saúde mental, que atuam no cuidado de casos mais prevalentes. Atender justamente os casos mais corriqueiros de maneira multiprofissional, ou seja, fornecendo atendimento pelo serviço social, que é bastante importante na atenção em saúde mental, psiquiatra e psicólogo. E a gente está expandindo algumas equipes dessas voltadas para a infância e adolescência. Para Gabriela Krenzel, a relação entre a demanda e a oferta de profissionais é um dos maiores problemas do campo da saúde mental hoje. Entre prevenção e tratamento, um bom caminho diante dos diversos entraves que o tema apresenta é o investimento na promoção da saúde. Para pensar em saúde mental, em primeiríssimo lugar, a gente tem que pensar em meios de promover uma qualidade de vida saudável. Isso inclui se alimentar de uma maneira adequada, inclui ter tempo de sono, porque a maioria dos nossos jovens e muitas crianças dormem menos horas do que precisam. Uma rotina de atividades aeróbicas ao ar livre, isso não significa obrigatoriamente esporte, mas atividades de lazer ao ar livre. Então, gente, a gente trouxe aqui nessa primeira reportagem alguns dados. O Estevam chegou. Eu não sei se ele está me ouvindo. Estevam, você está ouvindo a gente aqui? Não sei se Estevam escuta a gente. Faz um ok aí para a gente saber se você está ouvindo a gente, Estevam. Não sei se ele escuta a gente. Preciso que a produção entre em contato com ele para averiguar esse áudio aí. Enquanto isso, a gente vai tocando aqui a conversa. Vitor, olha só, a Marta fala uma coisa na matéria, ela diz assim, uma hora você está bem, do nada acontece alguma coisa que muda totalmente e essa mudança radical faz um impacto enorme, um aperto no peito. Essas mudanças que a gente passa durante a juventude, elas realmente trazem essa percepção do desconhecido, né? Queria saber se você se reconhece nisso, se também estudando psicologia, vocês têm já um contato com esse tipo de sensação, de olhar para essas sensações de uma forma pragmática. Como é que você escuta essa fala da Marta na matéria? Bom, eu concordo completamente. Eu, enquanto jovem, também enquanto estudante de psicologia, a gente observa que a juventude é realmente um período muito importante da fase do desenvolvimento, mas um período também, às vezes, muito delicado, dependendo do contexto. É aquele momento que a gente ouve um senso comum que está na flor da pele, mas não necessariamente por questões puramente biológicas. É claro que o biológico influencia, mas o contexto social também tem uma certa relevância. A gente fala de uma sociedade que cobra muito dos jovens, mas ainda assim, esses jovens ainda não têm um lugar de espaço tão forte, eles não são vistos como os adultos, não têm essa responsabilidade de um adulto. São muito crianças ainda para algumas coisas e muito velhos para outras. Então, é claro que é um período na qual a gente vai sentir tudo com muita intensidade. A gente vai começar a experimentar novas coisas, a construir nossa identidade de forma mais concreta e tudo mais. E isso tem uma influência muito grande, principalmente na nossa saúde mental. E são coisas que acontecem na adolescência que também vão trazer para a vida adulta. Então, às vezes, um período muito delicado, um período de sofrimento durante a adolescência, vai respingar durante toda o resto da vida, caso não haja uma intervenção correta. Realmente, né? A gente verifica isso ao longo da vida, né, Joviana? A gente muitas vezes arrasta para o resto da vida algumas situações da infância e da juventude, isso já está dado até cientificamente. Agora, eu queria trazer também um dado da Unicef, que é passado pela reportagem. 1 em cada 7 crianças e jovens de 10 a 19 anos em todo o mundo convive com algum transtorno mental diagnosticado. Como é que os jovens hoje pedem socorro, Joviana? Como é que você percebe? Você estava falando da questão do suicídio, né? Como é que a gente pode perceber que tem alguma coisa errada emocionalmente, mentalmente com esse jovem? Certo. Assim, primeiro, só recuperar um pouquinho, né, em relação aos gatilhos, né, que você falou anteriormente. Primeiro, assim,
tradicionalmente a gente sabe que tem situações, tem eventos que desencadeiam, né, uma série de sintomas e que pode se configurar, enfim, com alguns transtornos que precisam de tratamento, né, a gente tem inclusive transtorno de estresse pós-traumático, enfim, que nasce a partir de um evento assim específico, mas a gente também sabe assim que a gente vive situações, né, várias situações no dia a dia, como um assalto, enfim, que também é uma reação fisiológica natural daquela palpitação, enfim, um aperto no peito. Agora, a questão é que se esse gatilho, né, se essas sensações, se esses sintomas permanecerem e impedirem que essa pessoa viva, né, enfim, trabalhe, estude. Então, assim, e o tempo também, né, que esses sintomas podem permanecer. Então, assim, é só para falar um pouco assim, porque às vezes tem situações que são comuns, né, que todo mundo altos sente. Baixos, né? Exatamente. Então, assim, e aí, assim, emendando um pouco com a sua segunda pergunta, né, é que a gente sabe que os números realmente são muito altos, tá? Mas a gente também tem várias dificuldades de classificar esses transtornos, né? A gente sabe também que existe uma medicalização, né? Um excesso de medicalização. Exato. Então, enfim, os números realmente são expressivos, né? Em relação ao sofrimento que a gente sabe, né? Que o Vitor Hugo trouxe. E a gente viu na reportagem, a gente ouve, né? Nas nossas famílias, né? Enfim, nas escolas, né? E nesse momento, então, as escolas estão, assim, com muita... Assim, sempre, tradicionalmente, é um lugar de muito trabalho, né? Onde as coisas acontecem muito. Mas a gente precisa, assim, nesse momento, né, cuidar, prestar atenção nesses jovens, observar, assim, principalmente, assim, mudanças repentinas de comportamento, né? Uhum. Mais do que a tristeza, né, porque a gente fala muito, né, da tristeza, né, como um comportamento muito característico, né, como, na verdade, um sentimento muito característico da depressão, enfim. Mas, assim, na verdade, essas mudanças, assim, uma criança que era muito ativa, enfim, aparecia uma aparência muito feliz, mas que de uma hora para outra ela se torna uma criança mais calada, mais isolada. Então, assim, essas rupturas, assim, muito de comportamento, acho que são alertas, assim, que qualquer um de nós a gente pode estar atento, né? E eu acho que não desvalorizar também alguns sinais, né? Isso também é muito importante, né? Da gente ficar atento, às vezes, alguns sinais que aquilo pode evoluir para uma gravidade maior. Vamos ver se Estevão escuta a gente. Está me ouvindo, Estevão? Muito bem-vindo. Agora deixa eu ver se eu escuto você. Tô sem seu áudio. Você tá com seu... Pronto, Agora liberei sim. aqui. Que ótimo. Oh, bem-vindo à nossa conversa. Que bom que você está aqui. Deixa eu já começar te jogando uma pergunta que eu acho super importante, Estevão. Assim, a Joviana está trazendo aí algumas questões super importantes dessa fase da vida. Mas eu queria trazer com você que jovem é esse, né? Essa pessoa que nasceu ali em meados do início dos anos 2000, que passou aí por crises econômicas, mudanças em termos globais, agora recentemente uma pandemia, mas eu queria destacar sobretudo a questão das redes sociais, dos smartphones. É uma juventude que vive centrada em olhar a grama do vizinho, né? Como é dito na reportagem. Que juventude é essa e que impactos essas transformações trazem para essa juventude? Muito interessante e bom destaque para a gente dialogar hoje. Se a gente pensar, essa juventude vai ter 22 anos, né? Ou quem nasceu um pouquinho antes vai ter 19, 18. E é um atravessamento que a gente tem um marco grande do golpe de 2016, né? Então a gente tem uma escassez das políticas públicas, das políticas de assistência. E aí a gente percebe que esse jovem, ele é um jovem que se distancia da vida vivida. Ele vai se relacionando com esse imaginário e com essa venda do capital, essa venda de modos de viver mais, né, fictícios. E aí enfraquece a identidade, enfraquece a potência, a emanência dessa potência daquele jovem. Então a gente percebe hoje na clínica, como Joviana estava trazendo, uma evidência muito grande da automutilação, do distanciamento de si. A gente percebe essa comparação, né? Essa comparação, desde ter um sapato, não ter um sapato, ter um tênis, não ter um tênis. Hoje é muito nítido a questão do padrão.
você é beleza padrão, você não é beleza padrão, você tem a roupa padrão, você não tem a roupa padrão. E a gente vê todo um espaço de uma vida que não é a vida do real, a vida vivida. E esses jovens têm acesso a muita informação, a uma cultura muito globalizada, e a gente percebe famílias conservadoras, famílias que têm uma estrutura muito rígida e que não conseguem dialogar com esses jovens, não conseguem dar lugar também para a subjetividade, para a existência desse jovem no aqui e agora dessa época, dessa contemporaneidade. Então, existe um silenciamento, uma introjeção. Ao menos eu percebo isso. A gente pode complementar. Vamos levar isso ao longo aí do programa, porque eu acho que você trouxe várias questões importantes. Eu queria ouvir o Vitor um pouquinho. Vitor, eu não sei, eu às vezes penso, inclusive, que essa geração nem se dá conta, né? Porque não tem um padrão comparativo, né, Joviana? Assim, a gente sabe como é que era viver sem internet, sem redes sociais, sem estar 24 horas por dia ali olhando o que está acontecendo com o outro, que é sempre muito perfeito na maioria das vezes. Até a tristeza, ela tem um véu, assim, de beleza na internet, né? Assim, é meio... Parece uma tristeza diferente da nossa, né, Vitor? Como é que você percebe essa relação da sua geração com as redes sociais, principalmente? Bom, eu imagino que uma coisa que todo psicólogo vai gostar de dizer, depende. A gente observa que as redes sociais realmente pode ser um fator de risco muito grande. Eu estou ouvindo mal, Vitor. Não sei se para todo mundo está assim. Eu vou te pedir para aproximar um pouquinho seu microfone, Vitor, que eu estou tendo que prestar bem atenção, né, Joviana? Só um pouquinho. E aí, como é que vocês estão me ouvindo agora? Agora sim, bem melhor. Beleza. Bom, então, retomando, eu acho que depende muito. É claro que a gente observa que existem dados muito consistentes de que as redes sociais, elas podem ser um fator de risco na saúde mental, e principalmente por essas questões que o Estevão trouxe, por querer viver num mundo talvez muito irreal, muito fictício, na qual as pessoas constroem uma imagem extremamente perfeita de si, sendo que na verdade não é aquilo, né? A gente só mostra o que a gente realmente quer que as pessoas vejam. Mas também existem fatores associados à proteção também. Pensar que nas redes sociais existem também o apoio entre pares, o apoio entre amigos. E lembrar que também a nossa geração é a geração que mais fala sobre saúde mental desde várias centenas de anos. E é claro que as redes sociais tiveram importância nisso. Mas o que a gente observa é que as redes sociais, mais do que nunca, vêm atrapalhando nisso. Então, eu imagino que a resposta é assim, depende. Depende do excesso, talvez. Então, acho que é isso que eu tenho para contribuir. Essa complexidade é super importante a gente falar também, né, Joviana? Porque, assim, ao mesmo tempo que traz a rede de apoio, ela traz uma comparação continuada, né, da sua vida com a vida do outro. Agora, assim, um outro elemento são jovens que passam boa parte do seu dia sentados ou focados ali, não estão vendo o entorno, né? E não estão praticando mais atividades físicas, assim, lógico, não dá para generalizar, mas as redes sociais e essa interação continuada convidam a isso, né? Perfeito. O Vitor Hugo trouxe, assim, vários elementos, assim, muito interessantes, né? Porque, na verdade, o que a gente tem visto, assim, a gente fez um estudo em grupos de Facebook, grupos voltados para a automutilação, tá? Então, assim, a gente tem desde grupos abertos até grupos fechados. Os grupos fechados a gente não tem acesso, né? Porque também tem toda uma questão, assim, do gerenciamento do grupo, de aprovar a nossa entrada, né? Não é um grupo aberto, assim. E o que a gente vê exatamente é um culto um pouco disso que você falou, né? Um culto, enfim, a imagens, assim, que pra gente chocam muito, né? Mas que entre esse grupo são imagens que são, assim, até cultuadas, né, positivamente. Então, assim, essa forma de expressão do sofrimento, né, na fase da adolescência, que isso já é bem comum, né? Esse teor, assim, mais melancólico. Então, os grupos, esses grupos de Facebook, WhatsApp, enfim, dos aplicativos, eles
eles têm exatamente um pouco desse papel que o Vitor falou, né? Então, na verdade, é muito perigoso na medida que a gente também aprende comportamentos ali de riscos assim importantes, tá? Na saúde mental, enfim, uma série de comportamentos porque eles compartilham, né, situações, vivências e também funcionam como uma rede de apoio, né? Porque muitas vezes são grupos que são assim marginalizados, então é como se naquele espaço ali eles pudessem falar tudo, né? É um espaço que não tem regra. Então, eles, na verdade, compartilham experiências negativas e às vezes isso pode acarretar, evoluir para, enfim, né, quando a gente pensa na automutilação, pode evoluir para um comportamento mais, comportamento suicida e também funciona como um ambiente terapêutico muitas vezes. Tá? Então, assim, essa dupla função que hoje as redes sociais ocupam e é isso, né? Às vezes na casa, né? Num local aparentemente seguro, né? E o jovem hoje em dia está lidando com várias informações, né? E aí, muitas vezes, para aquele jovem que já tem uma saúde mental mais prejudicada, né? Então, algumas informações, alguns grupos podem trazer mais problemas, talvez, para um grupo de jovens que já se encontram numa vulnerabilidade emocional maior. Estevam, até te convidando aí a comentar as falas do Vitor e da Joviana, refletindo também sobre esse contexto que não tem volta. A gente vai lidar com redes sociais para o bem e para o mal. Como é que a gente pode vislumbrar futuro a partir desse ponto de partida aí? De que a gente, né, é uma evolução que não vai voltar. A gente não vai retroceder, a gente nem quer, até pelos benefícios que a gente tem com isso também, né? Sim. Vamos avante, adiante, né? Eu acredito que é um processo de transformação civilizatório mesmo, né? De mudança desse comportamento. É algo muito complexo para a gente pensar, de dizer o que vai suceder disso tudo, né? Todavia, me parece que é muito importante porque a gente tem ao esclarecimento das informações, a gente tem acesso às culturas mais geral, né? Falo mais ampla. Eu acredito que se a gente começa a pensar isso que a gente está fazendo agora, a saúde mental da criança, do adolescente, se a gente começa a dar essa atenção mais cuidadosa, a incentivar através de políticas públicas e através da própria escola e construir esse espaço de disciplina, de educação, de tempo, né? Saúde é espaço e relação. O tempo está totalmente relacionado à saúde mental. E de modo que é um processo pedagógico. E então a gente pode construir esse espaço pedagógico e fazer um bom uso das redes sociais, da internet, da tecnologia e a gente seguir adiante. Eu sinto, posso estar errado, que os jovens têm bons acessos, eles têm boas experiências com a tecnologia, com todo esse processo. No entanto, a gente tem uma política comercial muito forte, né? Então, das propagandas, das questões que vão aparecendo ali, que vai distanciando e vai mexendo, porque um colega tem, eu não tenho, porque um colega vai para tal lugar e viaja para tal outro e eu não viajo. Isso pode interferir na potência dessa pessoa, né? Como também eu acredito que falta uma noção de compreensão com esses jovens. O direito à liberdade deles, o direito à expressão, o direito a esse processo criativo da criança, da juventude. Então, muitos acessos são escondidos, muitos acessos são entre eles, entre grupos, e a gente perde essa troca, a gente perde o processo pedagógico, isso vai distanciando. Eu penso que se a gente aprende, né, a conviver com tempo e com espaço, a gente vai ter um processo muito mais saudável dessa relação com as tecnologias. A gente já volta e vai continuar falando sobre saúde mental dos jovens, então não sai daí, a gente volta já. O
Sala de Convidados está de volta conversando sobre saúde mental dos jovens. Comigo no estúdio para essa conversa, Joviana Avanci, pesquisadora do Departamento de Estudos sobre Violência e Saúde, Jorge Carelli, da Escola Nacional de Saúde Pública, a ENSP, da Fiocruz. E participando da conversa remotamente, Vitor Hugo, estudante de Psicologia na Universidade de Brasília, a UNB. E Nelson Estevam dos Santos, psicólogo clínico, educador popular em saúde mental coletiva. E você que ainda não participou do programa hoje, me manda as suas perguntas, seus comentários pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Para prevenir e tratar quadros depressivos, quanto mais arte, melhor. Aqui, na região metropolitana do Rio de Janeiro, uma ocupação comunitária oferece um espaço de lazer, de troca de experiências, de estudo, com o objetivo de mobilizar moradores para uma transformação cultural pautada na inclusão social e na solidariedade. A biblioteca Engenho do Mato, eu considero ela uma inspiração para que a gente preste atenção em novos mecanismos de proteção da saúde da juventude. Então, quando você tem um coletivo organizado, que se apoia mutuamente e é capaz de fazer parcerias com uma escola para protagonizar no campo da saúde mental, no campo do engajamento cívico e criar um espaço que estava completamente abandonado, depredado e dar uma solução para esse espaço, fazer um uso criativo, gerador de vida, gerador de diversas atividades culturais. Isso é um diferencial que a gente precisa prestar atenção e realmente considerar como uma inspiração para o campo da saúde mental. Eu sou Iago Freitas, tenho 19 anos. Desde muito novo, eu sempre tive muita conexão com a música, com o samba. Para mim, a minha saída foi a música. Foi o que me salvou, tanto para a vida quanto para o psicológico, para a saúde mental. Iago faz parte do projeto Viva Batuque, de percussão brasileira, uma iniciativa apoiada pela Biblioteca de Engenho do Mato. Ele conta que aos 14 anos sofreu com ansiedade e foi na música que encontrou um refúgio. Quando você tem 14 anos, você começa a sofrer algumas pressões, digamos assim, tanto de questões familiares quanto da rua mesmo, né, da sociedade, de começar a pensar no que você vai fazer, a pensar no que você quer para a vida. Atualmente, Iago não é apenas aluno de música na biblioteca, mas já ministra aulas e pretende futuramente ingressar na faculdade de licenciatura em música. Quando eu decidi fazer música, eu nunca pensei na questão de eu quero ficar famoso com a música, ou então ganhar muito dinheiro e tudo mais. Não era minha cobiça, não era minha vontade. Minha vontade era só fazer o que eu curtia fazer. E quando eu vi que, além disso, eu podia alimentar não o sonho, mas a vontade de aprender de outras pessoas, assim como é a minha, a vontade de aprender, aí foi muito mais benéfico. Através da percussão, Iago consegue lidar melhor com a ansiedade e com sua autoestima. Ele conta que já teve muitos problemas com o espelho por conta de padrões sociais e comparações inevitáveis que a internet traz. A música traz diversas situações e experiências as quais eu tenho certeza que eu não teria se não tivesse no meio desse ramo musical. Para esse pesquisador especializado em saúde mental e membro da biblioteca, a troca de experiências é aliada fundamental na preservação da saúde mental. Quando você faz uma roda de conversa ou qualquer outra iniciativa que trabalhe o poder dessas habilidades, você está acessando ali um recurso da juventude, daquela experiência de vida que muitas vezes convive com o sofrimento e sabe também dali tirar os seus próprios recursos e diversificá-los nessa convivência. Ele destaca que essa é uma das propostas da biblioteca e ressalta a importância de levar esse debate para dentro das escolas. É fundamental a gente levar para as escolas essa noção de que é possível a ajuda entre pares, que é possível dar ao jovem também esse poder de agência, de atuante, de contribuir para a sua própria saúde mental e do seu coletivo. Bom,
tem gente de casa mandando perguntas para a gente. Vamos contribuir aqui com vocês, trazendo as dúvidas, compartilhando as experiências de vocês. Não deixem de mandar suas perguntas. Eu vou trazer aqui a da Andréia, de São Paulo, que encaminhou para a gente pelo WhatsApp. Vou passar primeiro para o Vitor, mas quero deixar Estevam e Joviana à vontade para comentarem também, tá? A Andréia, ela diz o seguinte: além do excesso de tela, pandemia, fases da vida mesmo, o momento político do país está avaliado dentre os transtornos mentais dos jovens. Como é que você percebe isso, Vitor? O momento político influencia? Como que influencia? O momento político na qual a gente está, no momento... Aproxima o seu microfone para mim, para a gente ouvir melhor um pouquinho. Obrigada. Desculpa, mas é claro que sim. É claro que o momento político, a gente vive num momento político que está extremamente delicado, né? A gente acabou de passar por um período de eleição e para isso foi bastante luta, bastante desgaste emocional, e a juventude vem sentindo isso muito na pele também. Muitas pessoas passaram a ter o seu direito de voto e que tiveram esses últimos 4 anos passando por uma adolescência um pouco conturbada, na qual a voz deles nunca era ouvida, e aí o momento político na qual a gente observa no momento, ele se torna crítico para a saúde mental do jovem. A gente não tem espaço de voz, a gente não tem... o que a gente fala também não tem um respaldo maior, não é considerado pelos adultos. Então, tudo isso tem uma influência política muito gigante, principalmente por essa questão do conservadorismo que a gente vem observando nos últimos tempos, mas também fatores que atravessam a sociedade há muito tempo também. Estevam, vou trazer para você já com um comentário do Vitor embutido aí, dessa fala dele de que não existe atenção ao que os jovens estão dizendo. Eu acho que vai depender um pouco do contexto, da área, da região, do recorte cultural. Não sei se perdi a conexão com o Estevam, não estou conseguindo vê-lo. Estevam, me ouve? Trazer para a Joviana, porque eu também ia estender a você essa pergunta. Estevam, se você estiver me ouvindo, já volto para você. Joviana, então, assim, a gente logicamente percebe que com as redes sociais o jovem começou a ter mais voz. Lógico que realmente a gente ainda não dá toda a atenção merecida, né? Acho que socialmente, olhando como um todo, a sociedade não dá toda a atenção merecida, mas, de fato, as redes sociais, os youtubers, hoje, necessariamente o influencer, ele acaba sendo ouvido. A gente vê aí jovens, durante as eleições, incentivando outros jovens a votar, enfim. Como é que você percebe isso? Bem, o Vitor trouxe várias questões assim, importantes, assim, sem dúvida nenhuma que o contexto político, né, afeta muito a juventude. Tá? E principalmente assim, se a gente pensar até numa esfera de políticas públicas mesmo, né? Assim, porque essa voz, né, que o Vitor Hugo coloca, ela pode ser assim, traduzida em várias ações que os governos, municipal, estadual, federal, eles podem fomentar também ações para que esses jovens consigam expressar, enfim, o que sentem, o que pensam. E, enfim, o que a gente tem visto assim, na esfera da saúde mental, assim, isso é uma área historicamente assim, com muitas dificuldades, assim, em relação ao tratamento, em relação até a outras ações, assim, que não seja o atendimento psicológico assim, em si, mas também é isso um pouco que também trouxe na reportagem, né, de atividades de música, de cultura, atividades culturais, que isso também favorece muito a saúde mental do jovem. Então, assim, são espaços de fala, espaços de escuta também, né, a gente está falando de fala, mas também dos profissionais, das famílias, da escola, está podendo ouvir de verdade o que esses jovens estão dizendo, né? Porque isso, sem sombra de dúvida, assim, interfere muito, assim, são ações de prevenção que impedem que muitos jovens, assim, não tenham, assim, gravidade maior em seus problemas. Então, assim, quando o Vitor Hugo fala, né, de espaços de fala, espaços de escuta, na verdade, isso a gente pode pensar desde o ambiente da família, mas até numa esfera mais governamental. Eu acho que a gente realmente perdeu a conexão com o Estevam, né? E vamos ver se ele volta, mas ele comentou com a gente, enquanto a gente via a matéria, que a bateria dele também estava no fim. Então pode ser que a gente não tenha o retorno dele. Fala, Vitor, você queria falar? Eu tenho mais uma participação aqui da audiência para encaminhar para vocês, mas quero ouvir teu comentário. Você quer comentar o que a Joviana está trazendo? Gostaria sim. Eu acho que a Ana trouxe um ponto extremamente interessante, que existe essa falta de um lugar de espaço, um lugar de escuta para os jovens, com certeza. A gente conversou antes do intervalo sobre o quanto que as redes sociais, elas impactam negativamente na saúde mental dos jovens. Mas é importante dizer que não é acabando as redes sociais que
os jovens vão ter a saúde mental intacta, não é acabando as redes sociais hoje, que amanhã a depressão na juventude acaba. Claro Sempre houve, né? Existem Sempre questões teve muito... isso, né? Isso sempre aconteceu. Exatamente, sempre existiu. E, no momento, as redes sociais também é um lugar para a gente poder falar sobre isso, desde que seja feito de maneira correta, desde que não romantize questões que são problemáticas. Isso é de extrema importância. Eu faço parte de um grupo de pesquisadores de um projeto chamado Engajadamente, inclusive o Felipe, que apareceu na reportagem, ele também participa. É um projeto que, em parceria com a Oxford, que veio na tentativa de desenvolver, inclusive, uma chat story, uma ferramenta digital por mensagem de texto que apresenta uma história, uma narrativa em formato de jogo que visa falar sobre saúde mental e protagonismo juvenil nesse campo da saúde mental. Então, colocar o jovem enquanto protagonista, dar voz para esse jovem. E a partir das redes sociais, a gente vem tentando usar isso. Então, observa-se que também pode ser um fator de proteção muito grande. Joviana, eu vou trazer para você uma colocação da audiência e quero também te deixar à vontade para comentar, Vitor. A Carla, do Rio de Janeiro, também encaminhou para a gente pelo WhatsApp. Obrigada pela sua participação, Carla. Ela pergunta o seguinte: alguma orientação para pais irresponsáveis que atribuem comportamentos que podem ser bem nocivos à simples fase da vida, a chamada aborrecência? Ela usa esse termo, é um termo antigo, né? Mas que, de fato, realmente é extremamente desqualificador dessa fase da vida, né? Pois é, a Carla coloca assim, uma questão bem importante, porque é tão difícil da gente saber esse limite, né? Do que é esperado para essa fase da vida, né? Do que é... A gente sabe que o adolescente costuma ser mais quieto, né? Mais arredio também, né? Tem essa relação familiar muitas vezes é mais, assim, conturbada. Mas até que ponto a gente consegue identificar essa necessidade que esse jovem, esse adolescente precisa de atenção, precisa de ajuda, né? Se realmente não existe uma receita de bolo, tá? Então, assim, o que eu falei, né, no início do nosso programa foi que é exatamente assim, da gente observar como que esse jovem está, não só em casa, mas também saber como é que ele está na escola, como é que está o relacionamento dele com os amigos, essas mudanças repentinas de comportamento, a persistência desse comportamento, né? Não é assim, enfim, né, um episódio, né, um adolescente, mas depois isso não acontece de novo, mas assim, observar essa persistência, né, de algum comportamento que chama atenção e também da mudança, assim, muito repentina em esses diferentes ambientes, né? Eu acho que isso também é muito importante, né? Da gente ouvir na escola como é que ele está, perceber como que ele está com os amigos e saber como ele está em casa. Então, assim, eu acho que são alguns sinais que a gente observa e que a gente não pode menosprezar, né? Eu acho, assim, é importante, quanto mais cedo a gente procurar ajuda, é importante, né? A gente tem psicólogos, enfim, profissionais de saúde, assim, de maneira geral, então, que precisam e que podem dar apoio, e um pouco também que foi falado na reportagem, né? Nem tudo a gente precisa patologizar, né? Então, assim, a escola pode fazer muita coisa, os amigos podem fazer muita coisa, que podem ajudar muito esse jovem a sair desse estado, assim, de sofrimento. Vitor, quer comentar a respeito disso que a Joviana está trazendo para a gente? E eu queria aproveitar e já levar para você uma questão que você trouxe para a conversa junto com a nossa produção antes do programa, que eu achei muito interessante, né? Você citou determinantes estruturais, sociais e proximais da convivência, né? Raça, gênero e classe social como ponto de atenção, né? O que o jovem tem a dizer sobre esses espaços? Isso precisa ser muito ouvido, né, Vitor? Sim, e é pouco falado também. Queria comentar, inclusive, a fala da nossa convidada. Realmente não existe receita de bolo, não existe solução mágica também, mas é importante dizer que comunicação e intimidade não é dada no momento que você concebe a criança. A relação de pais e filhos e essa relação de comunicação, de transparência, é algo que deve ser construído desde a infância. E para que na adolescência a gente passe a ter um tipo de espaço para esse jovem. Então é algo que você vai construindo desde a infância mesmo. Eu falei com estudiosos sobre essas questões, a gente percebe que a saúde mental ela está ligada a muitas questões. Não é algo que diz respeito somente ao nosso convívio. Existem questões muito mais profundas, existem determinantes estruturais sociais que influenciam a saúde mental dos jovens. A gente vive em um sistema em que a raça, o gênero, a sexualidade, a religião, a classe econômica são fatores determinantes que vão influenciar toda a vivência dessa juventude, de todas as pessoas no mundo, na verdade. E são fatores que
que podem ser, inclusive, de risco. A gente fala, por exemplo, que a população negra é uma das populações mais em risco de saúde mental, assim como as mulheres, assim como a população LGBT. E são populações que sofrem certo tipo de opressão da sociedade. E é claro que existem também os fatores estruturais que são mais proximais, que dizem respeito mais ao nosso convívio mesmo. Então, a pressão familiar, que é algo que influencia muito na mentalidade desse jovem, a pressão escolar, a pressão social, o bullying, que é algo que pode ser vivenciado, o isolamento, a falta de amigos, a solidão, são questões que vão também tendo um impactozinho na saúde mental das pessoas. E durante a juventude, isso vai se tornando questões muito maiores, às vezes chega num ponto de chegar em questões críticas, da gente ter transtornos mentais mesmo, tem que ter uma certa cautela. Queria trazer também uma outra questão que é colocada na matéria. Enquanto isso, a gente está recebendo o Estevam de volta, ele está retornando aqui para a nossa conversa. Eu vou pedir para a produção incluir ele de volta aqui no nosso Zoom. Enquanto isso, a gente vai falando aqui, Joviana, sobre uma questão que o Felipe Siston fala na matéria. Ele fala assim, que levar esse debate para as escolas, de que é possível ajuda entre pares, de que é possível dar ao jovem esse poder atuante de contribuir para a sua própria saúde mental e do seu coletivo. E aí entra uma questão, assim, que às vezes o jovem ou qualquer faixa etária, né, a pessoa em qualquer faixa etária, ela está tão aprofundadamente dentro de uma depressão que ela não consegue sair daquilo, né? Mas, como você falou, assim, em que momento a gente entra nessa fase e até quando você pode se ajudar ainda, promovendo algumas mudanças para não se deixar afundar nesse transtorno mental absoluto, né, que absorve toda a sua vida? Bem, assim, eu vejo a escola assim, como um lugar assim, muito privilegiado para trabalhar com as questões de saúde mental. Tá? E aí a gente assim, tem uma série de estudos que falam sobre isso, assim, porque a gente tem desde do jovem que está assim, numa situação de risco mesmo, que precisa de um atendimento mais imediato, mais emergencial, mas a gente tem uma série de ações anteriores que podem estar abordando as questões de promoção da saúde mental. Né? Não é necessariamente um menino ou uma menina que esteja já em sofrimento, mas que há várias ações que podem ser feitas na escola, e inclusive envolvendo os próprios adolescentes, para que eles possam promover esse ambiente de, assim, o que eu diria, assim, o que previne, né, a saúde mental, o que faz com que um jovem reverta, né? Enfim, algumas situações precisam, assim, né, de um atendimento mais especializado, enfim, mas a gente tem, assim, o acolhimento, o cuidado, a escuta, isso, assim, né, são ações, assim, muito, assim, né, das nossas relações, né, mas que às vezes estão perdidas na escola, né, enfim, as escolas muitas vezes prezam muito pelo conteúdo, pelo aprendizado, que também é importante, mas a escola é um lugar, assim, muito privilegiado para a prevenção de problemas de saúde mental. Então, é isso, proporcionar espaços, né, de grupos, né, que os próprios adolescentes se ouçam, então, porque são muito potentes para estarem lidando e proporcionando, enfim, saúde mental para essa turma toda. Estevam, que bom que você voltou, isso faz parte do ao vivo, nesse formato híbrido, isso aí já se tornou algo bem comum. Que bom que você está de volta. Eu queria aproveitar o seu retorno para você falar um pouquinho do consultório itinerante, né? Consciência Terra, me confirma, me corrige se eu estiver enganada. São rodas de práticas integrativas. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse tipo de prática para ajudar essa questão da saúde mental dos jovens. Tá bem. Eu tive uma experiência, como o vídeo trouxe, né, a reportagem, a roda de conversa, a intervenção em saúde, como Giovana falou agora, esse olhar, essa atenção, a prevenção e as práticas integrativas e complementares à saúde, ela vai justamente esbarrar aí, né, em um comportamento onde a gente vai em direção à qualidade de vida. De modo que essa experiência do coletivo Consciência Terra, nós trabalhamos com intervenção em saúde, desde oficina de palhaçaria, a música terapia,
corredor do cuidado, a produção de óleos, o processo que a Nise traz, né, do afeto catalisador, da gente acompanhar essa criatividade, essa expressão livre. A gente trabalha muito teatro, corpo, a relação com o toque, então é de fundamental importância as práticas integrativas e complementares dentro das escolas, dentro dos coletivos, e essa foi a nossa experiência. A gente atravessou a América Latina, passamos por alguns estados do Brasil, mais ou menos, acho que foram 9 estados, depois Uruguai e Argentina, fazendo rodas, intervenções e pensando uma melhora na qualidade de vida, uma melhora no comportamento da gente, né, nesse sentido. Vitor, eu quero aproveitar também para trazer o desenvolvimento da plataforma, um aplicativo, né, e pesquisa em 5 regiões do país, com jovens de 15 a 18 anos, como é que isso foi feito? E também retornando aqui a questão do Instagram como um meio de alcance dos jovens, você também promoveu, junto com outros jovens, uma roda de conversa através do Zoom, ou seja, a pandemia também nos trouxe essas possibilidades, né, de olhar que nem sempre a gente vai estar presencial, mas de poder ter contato com o outro. Claro, é um prazer imenso falar sobre isso. Bom, o projeto Engajadamente, ele surgiu a partir de uma iniciativa entre a Universidade de Brasília e a Universidade de Oxford, né? E ela vem pensando colocar o jovem como protagonista em ações de saúde mental, ações coletivas de saúde mental. A gente observa na nossa sociedade que, por mais que exista uma grande atenção no momento, uma crescente atenção no momento à saúde mental dos jovens, a maioria das intervenções, a maioria das coisas que já existem, veem os jovens enquanto passíveis daquele tipo de recurso, como destinatários, em vez de talvez colocá-los enquanto agentes ativos nesses projetos. Isso a gente observa nas intervenções, nas pesquisas, nos serviços. Tudo isso é algo que a gente vê na sociedade e por mais que isso não seja ruim, existem projetos fantásticos que ajudam jovens, não é algo que é um problema, mas existem poucos projetos que dão voz realmente para os jovens. E o projeto Engajadamente, ele vem com o objetivo de querer dar esse tipo de voz. E a partir de a construção de uma chat story, que vem desenvolvendo uma narrativa de jogo de adolescentes dentro de uma escola, que vai tocando em questões de saúde mental, desde desses fatores sociais proximais aos estruturais sociais, e falando sobre espaço de escuta, espaço de fala e tudo mais. Bom, e para fazer essa ferramenta digital, a gente precisou fazer muita pesquisa. E a gente desenvolveu rodas de conversa com adolescentes de 15 e 18 anos de todo o Brasil, usando a plataforma Zoom. Então, era um espaço na qual a gente colocava esse jovem para falar sobre suas questões e falar sobre a atuação dele em ações de saúde mental. A gente observou que existia muita força de vontade dos jovens de quererem se engajar em ações coletivas, mas existia pouco espaço. O espaço que era dado, na maioria das vezes, era dentro das escolas. É um lugar extremamente rico para esses jovens quando existe uma certa abertura para ouvir eles. Nesse sentido, a gente veio desenvolver uma narrativa que conta a história de um jovem chamado Cauê, e ele vai apresentar ele vai apresentar uma peça na escola, mas você é convidado, enquanto participante mesmo, a conversar sobre com os outros personagens. A história conta sobre um momento em que o Cauê, ele some, e você não sabe o que aconteceu. E investigando com os outros personagens, você vai percebendo que o Cauê tinha questões de saúde mental que não estavam tão visíveis no momento. Nesse sentido, você é convidado a conversar com os outros personagens sobre suas próprias questões de saúde mental e percebendo que os adolescentes ali também no momento também não estavam bem, também tinham questões que estavam atreladas a eles, que eles não contavam, questões de sofrimento, questões sociais que atravessavam eles e que eles não eram ouvidos. No final, você tem a oportunidade de perceber que talvez o fato do Cauê ter sumido está ligado com a saúde mental dele. No final da experiência, você vai conseguir encontrar o Cauê e você tem a oportunidade de ajudá-lo. Essa ajuda é entre pares, entre tentar dar apoio para o seu amigo, mas também, ao final, construir uma ação coletiva
que ajude todos esses adolescentes que estavam passando por questões dentro da escola mesmo, uma ação coletiva na escola junto com todos esses alunos. E isso é protagonizado pelos próprios jovens. A nossa esperança é que, colocando isso nas escolas, a gente prospere e incentive os jovens a desenvolverem suas próprias ações coletivas. Vale lembrar que a gente utiliza o Instagram, o Telegram e as redes sociais como método para que as pessoas testem essa ferramenta. Então, retomando aquilo que a gente vem falando sobre as redes sociais, que pode também ser um fator de proteção. Joviana, eu tenho aí 2 minutinhos para encerrar o programa e eu não queria deixar de falar desse momento que a gente está vivendo aí nas campanhas eleitorais, tanto para a presidência como para governadores e mesmo para deputados. A gente viu vários candidatos falando da questão da saúde mental. Quando se falava em SUS, em saúde, finalmente estamos tocando nesse ponto que sempre foi muito menosprezado, né? Subestimado. Queria que você trouxesse para a gente encerrar o programa, qual é a tua perspectiva, o que você imagina que vem pela frente de um olhar especial para a saúde mental, e especificamente a saúde mental dos jovens, porque, afinal de contas, eles precisam mais do que ninguém, talvez, né? Sem dúvida. Assim, a minha expectativa muito grande é que a gente tenha realmente políticas que possibilitem esses jovens a ter acesso ao tratamento, ao atendimento, que possibilitem espaços, né, não só espaços biomédicos, né, mas também espaços de espaços psicossociais. Né? A gente tem os centros de atenção psicossociais, que é a nossa política de saúde mental que está capitalizada no país inteiro, mas a gente sabe que não é suficiente ainda, principalmente para alguns problemas, né, que são muito frequentes entre os jovens. Então, a minha expectativa, muito grande é que a gente tenha políticas de saúde mental que cheguem nas escolas, que cheguem nos serviços, que a gente tenha profissionais capacitados para lidar com esses jovens, que também a gente tem alguma fragilidade também nesse aspecto. Então, a minha expectativa é enorme, que a gente realmente possa cuidar dessa juventude que está precisando de muita atenção e muito cuidado. Tenho mais 1 minutinho para te ouvir, Estevão. Como é que você percebe esse momento? O que vem pela frente aí? Uma pergunta seria, por que não temos psicólogas e psicólogos e psicólogas nas escolas públicas federais? Se a gente já é lei isso, por que não há? Né? Então, a fala da Giovana e do Vitor Hugo foi incrível nesse sentido da gente abrir espaço para elaborar o sofrimento, abrir espaço para a gente aprender a sofrer. Faz parte da experiência humana, e nossos jovens, eles têm dificuldade, eles não têm acesso, não têm abertura e nem têm possibilidades de expressar. Então, a escola é um espaço seguro, bonito, criativo, para que a gente possa firmar essas raízes. Muito bom, vamos encerrar o programa com isso. Foi ótimo te ouvir, Estevão. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Vitor, obrigada especial para você, representando aqui a juventude no nosso programa. E Joviana, pela sua presença aqui comigo no estúdio. Muito obrigada. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Se você quiser compartilhar essa conversa, entra lá no site do Canal Saúde, você vai encontrar um acervo com a nossa programação completa. E não se esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então eu te espero no próximo programa. Até lá!